No futebol brasileiro, uma crise silenciosa já cresce há anos: a arbitragem. É fato que em cada jogo não existem apenas dois times competindo, mas também uma terceira força que parece agir contra os dois competidores, ou quem sabe, a favor de um. A falta de credibilidade da gerência de uma partida no Brasil já é algo de conhecimento internacional. São inúmeros os lances brasileiros que conseguiram a proeza de repercutirem no exterior. Afinal, havia uma decisão absurda por trás do seu contexto. Mas craque, saiba que esse vídeo vai expor não apenas o problema brasileiro, mas toda uma escassez de seriedade no VAR e arbitragem que percorre todo o mundo. Aparentemente, esses profissionais despreparados estão comprometendo o esporte em todo o globo. Não são apenas ligas secundárias, como as sul-americanas, que passam por este problema. Os recentes absurdos que aconteceram em solo europeu assustaram a UEFA, que só agora notou que sofre de um vazio no seu departamento de arbitragem. Então, se há algo que precisa ser revolucionado no futebol, é a administração de juízes, árbitros e analistas por trás das decisões dos jogos. Se prepare, porque os absurdos vão te fazer questionar: vale a pena continuar parado? Ou o torcedor deve assumir uma postura de pressão quanto a isso? Quem deve ser o responsável por esta mudança necessária? Vamos armar o meio-campo dessa discussão. Vem comigo, porque você vai entender o real absurdo de tudo isso. Começando por um dos absurdos recentes, apenas para exemplificar a gravidade do assunto. Em agosto, o lance de Paulinho no jogo de Palmeiras e Vasco levantou questionamentos que foram respondidos com um sonoro: esse foi o maior erro do VAR, pela comunidade futebolística. O profissional Sálvio Spínola, que é ex-árbitro e hoje comentarista, foi quem tomou a frente para julgar tal lance. O que aconteceu foi uma quebra clara no regulamento, um erro crasso, em que a inteligência artificial esteve presa ao posicionamento de um jogador e, de uma forma claramente equivocada, insistiu em uma análise para achar um impedimento. E isso, no fim, atrapalhou a revisão. A questão é: até onde o VAR pode ser usado? Até onde vale a sua interferência? O protocolo diz que em casos como esse o VAR não deve participar. Mas ele interferiu. E o erro já aconteceu. A notícia correu pelo mundo e, novamente, o Brasil caiu em vergonha. A repercussão global se estendeu desde os fãs até organizações, como os fóruns de arbitragem. Vários instrutores de todo o mundo apontaram que a interferência da tecnologia claramente foi errada. O erro foi prático, mas ele parece ir como o efeito dominó. Esse pecado em campo se estendeu a uma verdadeira vergonha por parte da CBF e da comissão de arbitragem, que esteve praticamente omissa, quando o posicionamento a ser dado era claro: admitir o erro nessa questão. E a constância desses erros definem toda a jornada de um clube e o desempenho do futebol brasileiro como um todo. Outro exemplo foi em Fortaleza contra São Paulo. O contexto é: o juiz Paulo César Zanovelli da Silva expulsou um jogador de cada time. Adivinhem? Nenhum lance esteve certo. Nenhum dos 2 segundos amarelos foi justo, tanto da parte de Rodrigo Nestor como da parte de Emanuel Brites. E novamente uma falha gravíssima na regra do VAR. E a da vez foi: não é permitido acionar ele em caso de revisão de segundo amarelo, apenas em um cartão vermelho direto. Mas novamente uma ferramenta falha sendo conduzida por profissionais falhos resultou em algo desastroso. O mesmo árbitro conta com 127 cartões amarelos em apenas 16 jogos no ano de 2023, sendo uma média de 7 por partida. Ao todo, os vermelhos estão na marca de 14, o que significa quase um vermelho por partida. É fato, uma gestão desesperada e exagerada dessa vai prejudicar o desenvolvimento e a atuação de toda a tecnologia de arbitragem. E os episódios não param, continue vendo, porque ainda há coisa pior. Palmeiras contra Bragantino, um pênalti no Endrick, em que o goleiro Clayton simplesmente agarrou o atacante e impediu o gol. Neste momento em que deveria ser usado, o VAR foi inútil. O juiz não foi alertado, e o resultado foi completamente diferente. Naquele dia, o Palmeiras empatou e não alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo contra Corinthians, apitado por Bruno Arleu de Araújo. O primeiro lance foi a anulação do gol de Caleri. Antes sequer da jogada ser concluída, o árbitro simplesmente apita uma suposta falta do centroavante. Qual é a regra clara? Em lances assim, primeiro se espera a bola entrar, para marcar a falta e daí acionar a revisão do VAR. E esse é só um exemplo do que aconteceu no clássico do Tricolor contra o Timão. A questão que é levantada é: o VAR está aqui para ajudar os árbitros, para fazer com que o debate pós-jogo fosse somente sobre o desempenho das equipes e não de fatores externos. A tecnologia está para dar segurança ao juiz, mas a realidade é outra. Ninguém é imune ao erro, mas como pode um facilitador estar induzindo a errarem ainda mais?
Como a entidade responsável pelo futebol brasileiro permite que rodadas e campeonatos sejam decididos pelo acaso dos erros? E como prometido, não se fala disso somente no Brasil. A UEFA admitiu escassez de árbitros na Europa e uma campanha desesperada de recrutamento começou. O número é alarmante, porque para suprir a demanda europeia, eles ainda precisam de mais 40 mil árbitros. A retenção e o recrutamento dentro da profissão está baixíssima. Portanto, não há expectativa de carreira na profissão, o que gera um impacto negativo sobre ela. E os motivos são claros. O mau preparo dos profissionais gera erros. Erros geram repulsa, e a repulsa afasta qualquer um de qualquer ofício. Então, a arbitragem não seria diferente. Um grande exemplo de falha foi o clássico do dia 30, Tottenham contra Liverpool. Sim, até o ápice do futebol no mundo teve seu protagonismo ofuscado pelo erro da administração da partida. Essa onda de consequências começou na primeira rodada da temporada 2023 e 24, em que um pênalti a favor do Wolverhampton não foi marcado, o que resultou na derrota de 1-0 para o Manchester United. O contexto entre Liverpool e Tottenham foi: Luís Dias marcou um golaço, que foi impedido pelo bandeirinha. Mas o VAR e seu operador, Darren England, e o assistente Dan Cook não se atentaram à marcação em campo, então consideraram o gol válido e apenas revisaram o protocolo. Os árbitros, por outro lado, confirmaram a posição de Dias, então confirmaram que a checagem da cabine estava concluída, o que manteve a decisão feita em campo. Desta maneira, o árbitro Simon prosseguiu com o impedimento. E como isso interferiu na consequência, o Tottenham abriu o placar, e mesmo que o Liverpool viesse a empatar, o clube londrino conseguiu a virada. Agora você se pergunta, há a possibilidade de anulação da partida? Não. O Liverpool que se vire com o prejuízo é apenas o que será feito, é apenas mais uma retratação pública da parte da Associação de Árbitros da Premier League. E novamente, caímos no mesmo erro: a falta de preparo. E isso vai continuar em todo o mundo, até que os clubes se unam contra essa política de atuação péssima adotada pelas confederações e responsáveis pelas ligas de futebol. A arbitragem no futebol brasileiro e internacional é um problema crescente e evidente. Em cada jogo, parece haver uma terceira força em campo, tomando decisões que afetam diretamente os competidores. A falta de credibilidade no gerenciamento das partidas já é conhecida mundialmente. No entanto, esse vídeo não se trata apenas de um problema brasileiro, mas de uma falta de seriedade no uso do VAR e nas decisões arbitrais que afeta o futebol globalmente. Não se limita a ligas secundárias, pois recentes absurdos na Europa também chamaram a atenção da UEFA. A revolta dos torcedores é justificada, e a pergunta fundamental é: vale a pena ficar parado diante desses erros constantes? Os torcedores devem assumir uma postura de pressão para exigir mudanças. Mas quem deve ser o responsável por essa transformação necessária? Essa é a questão que todos precisam responder. A crise é em campo e fora dele. Mas, o que move o futebol? Quais são as engrenagens da sua riqueza? Uma marca que você conhece, mas subestima, está prometendo superar a Nike e a Adidas. Veja esse vídeo que vai aparecer na sua tela.